Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, a Senhora Ministra saberá seguramente que em 2015 o Partido Socialista, na campanha eleitoral, assumiu um compromisso de redução das portagens. Fê-lo de forma muito vincada e manifestou de forma absolutamente inequívoca a importância para o reforço da mobilidade num conjunto de regiões, reduzir significativamente as portagens nas eixo-escute. Inclusivamente, em várias zonas do país, como é o caso do Algarve, apresentou propaganda como esta, na qual se pode ler uma redução imediata das portagens em 50%, com uma via do infante tendencialmente gratuita. E dizia mais, voto útil é no PS, António Costa. Confiança no Algarve, 50%. Nada fez durante 6 anos, não obstante o Bloco de Esquerda ser a favor da abolição das portagens, o PCP ser a favor da abolição das portagens e entre as 3 forças políticas desse esta aritmética bizarra. A redução de 50% do Partido Socialista, mais a abolição do Bloco de Esquerda, mais a abolição do PCP, em 6 orçamentos de Estado, redundou numa redução das portagens em redor dos 15%. Ora, no último Orçamento de Estado, o PSD apresentou uma proposta que foi viabilizada por várias forças políticas, entre as quais o Bloco de Esquerda e o PCP, para se reduzirem as portagens a partir do dia 1 de julho em 50% para os veículos de combustão e 75% para os veículos elétricos nas eixo-escute. Sucede, porém, que temos tido resistência do Governo e, em particular, da Senhora Ministra, que várias vezes aqui se afirmou como uma paladina da redução das portagens. Primeiro, quando a norma foi aprovada, publicamente manifestou que estava a ponderar suscitar a inconstitucionalidade da norma aprovada pelo Parlamento. Depois, ultrapassada essa fase e tendo o Governo reconhecido que a norma é constitucional e que o Parlamento estava a cumprir, que tinha legitimidade para aprovar uma norma dessa natureza e inscrevê-la no Orçamento de Estado, veio dizer que estava à procura de encontrar soluções para implementar essa aprovação no Orçamento de Estado. Eu só tenho uma pergunta para a Sra. Ministra, se não me obrigar a fazer mais. O Governo vai ou não cumprir a lei? A partir de 1 de julho, nas eixo-escute que foram definidas pelo Parlamento, vai-se assistir ou não a uma redução de 50% para as viaturas movidas a combustão e 75% para as viaturas elétricas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, só para relembrar que o PSD continua no uso da palavra. É um modelo de pergunta-resposta e, portanto, são 9 minutos, só para relembrar. Muito Faz favor, obrigada, Sra. Ministra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela questão. Eu fui e sempre fui uma defensora da redução das portagens, Sr. Deputado. Mas também sempre defendi que tinha que ser uma redução gradual, porque os impactos são elevados. É preciso perceber que em pleno período de pandemia e com uma redução que não corresponde à desejada, não é? Com uma redução a partir do 8º dia de 25%, o impacto, e estou a falar em pleno período de confinamento, o impacto nas infraestruturas de Portugal foi de 2,6 milhões de euros, como foi amplamente reportado. Dito isto, também sabe o Sr. Deputado que quando falei da análise da constitucionalidade, essa análise nunca poderia ser feita pela Ministra. É uma prerrogativa apenas do Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, eu tenho pena que a verdade incomoda. Agora, eu falo verdade e, portanto, eu sei. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Deputado, eu ouvi-o calada e, portanto, eu agradeço-me que me ouça com essa mesma delicadeza. Portanto, eu nunca anunciei que eu iria suscitar a inconstitucionalidade, nem sequer anunciei que o Primeiro-Ministro iria suscitar a inconstitucionalidade. O que referi publicamente foi que o gabinete jurídico do Sr. Primeiro-Ministro estava a analisar juridicamente a
questão, mas uma ministra não pode suscitar a inconstitucionalidade de uma norma. Chegámos à conclusão de que a norma era constitucional e, portanto, da minha parte, o Governo cumpre naturalmente o Orçamento de Estado e, portanto, da minha parte, agora, como sabe, não é a ministra que vai implementar esta norma. Agora, o que respondi na semana passada, a minha resposta foi a seguinte, e vou ler o que li na altura. Esta alteração não estava prevista no nosso orçamento e não estava prevista na orgânica, nas grandes opções do plano dos ministérios. Ela tem uma consequência financeira extremamente elevada sobre o orçamento da IP e nem o orçamento desta empresa, nem do próprio Ministério tinham previsto e agora têm que acomodar estes impactos. E, portanto, o Governo e os principais ministérios envolvidos, incluindo o Ministério das Finanças, estão neste momento a estudar o processo de implementação desta medida e, portanto, o Governo cumpre a lei. É a única coisa que eu tenho a dizer em relação a isso. Que é fácil implementar esta norma, não é fácil e estarão de acordo connosco, porque não estava previsto. A partir do momento em que a consideramos constitucional, temos que encontrar uma maneira de a implementar. Não cabe a este Ministério implementar esta norma, mas estamos envolvidos desde o início neste processo. Muito obrigado, Sr. Ministra. Sr. Deputado Gustavo Norte, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para clarificação, Sra. Ministra, a Sra. Ministra está aqui a representar o Governo e, obviamente, a Sra. Ministra tem tratado da matéria relativa às portagens. Eu sei que as receitas das infraestruturas de Portugal não são matéria que estejam sob a tutela da Sra. Ministra, mas seguramente, perante estas circunstâncias, o Governo já tomou uma posição em relação à matéria. A questão é, o Governo vai ou não vai cumprir a lei? E a resposta é sim, o Governo vai cumprir a lei, ou é não, o Governo não vai cumprir a lei. Portanto, a pergunta é, mais uma vez, e eu peço uma resposta categórica, é se a partir do dia 1 de julho os portugueses podem contar com que o Governo cumpra o Orçamento de Estado e que entre em vigor a redução das portagens para as execute nos termos definidos pelo Parlamento no Orçamento de Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, faz favor. Sr. Deputado, o Governo cumpre a lei e cumpre a lei do Orçamento de Estado. O que eu referi é que, neste momento, nós estamos a avaliar diferentes soluções possíveis para implementar. E, portanto, é um trabalho que estamos a fazer, ou seja, como é que vamos implementar algo que exige, que tem um impacto financeiro que foi avaliado, aliás, pela própria Assembleia da República e que implica questões contratuais complexas. E, portanto, o Governo, sim, nós temos as concessões e as subconcessões com quem temos que negociar equilíbrios financeiros que temos que garantir e, portanto, temos contratos. E, portanto, o que posso aqui dizer é que o Governo cumpre a lei, naturalmente, e o que estamos a fazer neste momento é estudar as diferentes soluções para podermos acomodar estes impactos, seja no Ministério das Infraestruturas e Habitação, seja globalmente nos vários ministérios.